Tá ouvindo bem agora? Agora sim. Agora foi. Acho que é o Sempre sim. fone, né? Às vezes não vai no, no Viva Voz. É. Boa noite, pessoal. Desculpa aí as falhas técnicas da nossa transmissão. Segunda transmissão do canal, então ainda estamos aí aprendendo essa área tecnológica. Confesso que estou ficando para trás. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a mão com a tecnologia, né? Então, enfim, hoje, o tema do nosso canal, o tema da nossa live vai ser o INSS da obra. Um assunto complexo, um assunto que tem bastante detalhes, né, para serem tratados. E por mais que a gente possa ler, estudar, se não sendo profissional na área, é bem mais difícil, né? Então, por isso que hoje estamos aí com a convidada, com a Dayan, que é da Mudra, né? Eu não sei falar direito Mudra o nome da Hub. empresa. Isso. É Mudra Hub, isso daí. Falou certinho. Ah, legal. E ela que vai apresentar para a gente todo esse universo, esse mundo aí do INSS, né? O que que a gente tem que fazer com a tratativa dos impostos, o que que precisa ser feito, quais são os cuidados que a gente precisa ter desde o início, né? Do começar a obra até o decorrer dela. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco aí do seu trabalho, do que você faz. Tá ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dayana, sou fundadora, cofundadora da Mudra, junto com o Alexandre, que é o fundador. Nós fundamos a Mudra com o intuito de trazer uma inovação nessa parte do INSS, que é desconhecido de todos. Então, trazer conhecimento para todo mundo. Esse é o nosso propósito e fazer também o trabalho que é assessorar todos nessa parte do INSS, por ser complexo, e assim, com conhecimento, fazer o trabalho e trazer tranquilidade nesse mundo de obra que é um mar de desafios. Então, com isso, a Mudra traz aquela força de vontade de mostrar para as pessoas o que é possível. Porque diversas pessoas, eu não vou regularizar porque eu não entendo nada, é um valor super alto, e não, por falta de conhecimento, deixa para lá e deixa de averbar a casa, e aí, lá na frente, infelizmente, colhe a questão de alguns fatores que implica em não conseguir é, fazer uma venda com financiamento ou fazer a própria verbação e receber das instituições financeiras. Então, esse é o nosso intuito. Legal. E assim, para iniciar, né? Acho que é a dúvida principal de todo mundo, né? Quem que é o pai da criança? Quem que é a pessoa responsável por isso? Porque a gente vê Uhum. que algumas pessoas são dono da obra, o construtor, o empreiteiro. Quem é o responsável por isso, afinal de contas? Exatamente. São determinados fatores, conforme contrato, que dita quem é o pai da criança. Então, até na abertura da caixinha, olhando, né, as perguntas, todo o que as pessoas querem saber, tem esse ponto que é quem que é o responsável, construtora ou cliente? Porque é um valor alto e aí depende do formato de contrato. Então, existem empreitada parcial, empreitada global e empreitada total. Ou seja, dependendo do tipo de formato de contrato, da forma que, se você, cliente, que compra o material e a construtora faz só a parte da mão de obra, ou a construtora vai entregar a chave na sua mão, casa pronta. Então, tem todas essas análises para ser vista para quem que vai ser o responsável. E dentro disso, a gente tem o responsável, que é o proprietário do imóvel, ou o dono da obra, que é aquele engenheiro que está em todo o processo, ou a construtora, e também trazer o cadastro da obra, que é a CNO, de quem que vai ser, se é responsável é pessoa jurídica ou pessoa física. Então, são várias vertentes para ser analisada, ou seja, tudo parte de um contrato. Nessa análise de contrato, que é o que nós fazemos, a gente consegue responder a questão, o responsável é você, então o responsável é o cliente, o responsável é a construtora, e não dá assim a ponto de falar, o responsável é o cliente. Não, é análise de contrato, entendeu? Então, é muito importante
um contrato bem redigido para entender quem que é o responsável e deixar isso muito claro, para não ter surpresa no final da obra. Mas assim, vamos supor que uma construtora, de eu não Tá. sei quem, de repente alguém que eu conheço aí que está construindo no Guarujá, Sim, e a gente fez a abertura do CNO no CPF. Apesar sim. de todos os registros serem. Assim, quando é que a gente entende que eu tenho que recolher o CNO, sendo que eu contratei uma empresa que, teoricamente, tem esses profissionais, né? Eu não tenho o registro dessas pessoas. No contrato, a mão de obra é de uma outra pessoa. Então, o CNO está no meu CPF. Mas isso realmente estaria correto de estar recolhendo no meu CPF, né? Eu estar fazendo esses pagamentos, ou já como a empresa, ela tem o seu registro, ela que faria isso, independente de contrato. Sim, se a empresa ela já tem o registro, ela já tem, vamos supor, os funcionários dela tudo CLT. Você já tem totalmente registrado, independente de quem estar lá com a CNO, ou seja, se é o cliente ou se é a construtora, aqueles funcionários serão alocados na CNO, independente do nome de quem esteja, entendeu? Porque o INSS está sendo recolhido. Então, a única coisa que vai ditar é se vai recolher o INSS para PJ ou para PF. Mas o INSS, enquanto a construtora tem uma folha de pagamento registrada, o INSS está sendo tirado ali. Não Então, tem o que fazer um segundo recolhimento na pessoa física, um exemplo. Porque já está ali. A única coisa é onde eu vou alocar esse INSS? Na pessoa física ou na pessoa jurídica? mas quando a gente coloca, por exemplo, eu registrei no meu CPF a CNO para poder a Caixa poder aprovar lá o financiamento, ela exige que tenha CNO. Então, naquele Sim, momento, sim, eu fui lá no site da Receita, gerei e ponto, acabou, está registrado. Né? E certo. mais a minha mão de obra é 100% terceirizada de uma empresa que tem os seus funcionários registrados, carteira de trabalho, Sim, CLT. Então, eu fazer esse exato. recolhimento seria em duplicidade? Se você fizer o recolhimento, a folha de pagamento sendo processada, você iria pagar e a construtora está pagando já. Por quê? Né? Os funcionários estão registrados, o INSS da obra é o que leva, vou abrir só uma vertente aqui, o que leva é, assim, até 2020 era totalmente diferente o formato de INSS. Ou seja, INSS tinha abatimentos pelas notas, todo o formato de construção daquele INSS para pagamento era diferente. Agora mudou tudo. O que que é o INSS da obra? O INSS da obra é todo o imposto devido sobre a mão de obra aplicada na construção. Então, assim, a mão de obra aplicada na construção é dos carinhas que estão lá registrados da CLT na construtora, nesse caso que você apresentou. Então, o Uhum. INSS está sendo recolhido. Ah, mas o meu INSS não está sendo, o INSS dos pedreiros não estão sendo recolhidos. Então, assim, é informal, é uma construção informal. Então, é toda a vertente também. Se não tem esse recolhimento, o INSS passa a ser de sua responsabilidade para pagar lá no final da obra, porque não tem formalidade nenhuma. Porém, você, como pessoa física, enquanto, por exemplo, a construtora não tem a folha de pagamento registrada, passa uma corresponsabilidade para você. Você, como empregador, pode registrar eles. E aí recolher, sim, o INSS para gerar na sua CNO. Entendeu? Mas nesse caso que você apresentou, não, já está sendo recolhido lá. Se você recolher pelo seu CPF, registrando eles, aí sim é tributação. Então, no que você diz, eu só vou me preocupar com o registro, com o CNO, com o recolhimento, se eu realmente tiver profissionais avulsos na minha obra, trabalhando sem registro, Exatamente. né? Exatamente, porque assim, o que que a Receita dita? Ela traz essa nova normativa do INSS já para essa questão. Até mesmo os benefícios que nós vamos citar nos nossos bate-papos, de redução de até 50% da base de cálculo, é isso. Então, ela traz de uma forma para ela incentivar a você fazer a formalização da folha, porque hoje na construção civil não existe formalidade, não existe uma folha formal da construção. Casos, assim, não posso falar 100%, mas em casos raros existe, óbvio, a questão de CLT, mas a maioria é informal. Então, posso me arriscar em dizer 99,9% é informal. Então, a Receita tem que fazer alguma forma de recolher esses tributos e também ter que aqueles funcionários estejam registrados, formalizados como qualquer outra profissão, entendeu? Segurados, né? Então, exatamente, segurados, porque dependendo do formato, o CLT ele está segurado pelo INSS.
Outro formato pode ser MEI. MEI, ele também está formalizado. Autônomo, ele fazendo os recolhimentos dele do INSS também está formalizado. Então, tem todo esse processo, várias análises. Por isso que eu te falo, eu sempre vou citar na parte do contrato, porque o contrato é o que vai ditar quem que vai fazer esse recolhimento, onde está esse recolhimento, para ser aplicado e no final você não ter surpresa, porque o valor é alto. E assim, abrimos uma CNO para poder começar uma obra, nesse exemplo. E no final das contas, no final eu vou precisar tirar a certidão, acho que é a CND, né? Nesse Isso, meio tempo, exatamente. eu vou ter que provar para a Receita que eu tinha uma mão de obra contratada e eu Exatamente. vou mandar esse documento para eles, é isso? Eu vou provar que esse mão de obra foi registrada? Isso, é Porque não exatamente é aqui só o mão de trabalho. obra, né? Isso, exatamente, porque é bem no ponto que você citou, que é o trabalho que a nossa empresa, a Mudra, faz. Ou seja, para as pessoas que estão nos acompanhando, desde o início, a CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra. Então, nós fazemos o cadastro da obra na Receita Federal, que é o que as instituições financeiras solicitam no começo do processo de financiamento. Então, eu preciso da CNO. A CNO é isso, falar, Receita Federal, minha obra está cadastrada para começar a gerar o INSS. Durante todo o período de obra, do começo ao fim da obra, é o que nós fazemos. Nós reconhecemos por declarações contábeis, mostrando para a Receita Federal que tudo aquilo está sendo feito. Então, tem várias declarações para nós entregarmos a ponto de mostrar para a Receita que está. Para quê? Para quando chegar lá na época da CND, que é a certidão de débitos negativos, que ela o quê? Comprova que tudo está pago para essa certidão ser emitida e você averbar a sua casa. Então, para você conseguir isso, a Receita Federal tem que entender que no processo de todo o período da sua obra, isso foi feito. Então, é esse ponto que nós trabalhamos. É todo em geral, é o trabalho da parte de regularização de imóveis da MUBRA. E eu não, em determinado momento, em nenhum momento da obra, em nenhum momento da obra eu fiz isso. Nem do começo ao fim fiz nada. Aí é fazer lá no final o INSS da obra e aí não ter possibilidade de redução, não ter possibilidade de gestão de obra. E aí arcar com o valor no final da obra mesmo. Quando uma obra não é financiada, aí nesse caso, você termina não tendo um prazo para fazer isso, né? Então é quando as pessoas meio que esquecem de que precisa fazer isso e vão fazer, de repente, num futuro, numa venda, ou numa regularização, ou Sim. em que momento que vai ser problema para a pessoa não ter feito esse trabalho na hora de ter construído. Tá. No caso de obras não financiadas, Isso. tá, no caso de obras não financiadas, um exemplo, se ela tem ela terminou a obra dela, ela precisa fazer a averbação. Então, a averbação, os documentos comprobatórios são a planta, a CND e o ABITS. Sem a CND, você não faz a averbação. Então, você não consegue registrar que aquela casa está apta a uma possível venda, a você ter ela registrada. E até em poder aquisitivo mesmo, de valorização do seu imóvel, você não tem, porque a casa ela não vai estar no valor adequado de mercado, uma vez que ela não tem documentação. E tem um prazo máximo para a pessoa recolher, fazer essa regularização? A parte do INSS é do começo ao final da obra é o período que você tem para fazer essa regularização. Não fiz a regularização, terminou minha obra, não fiz. Então, vai contando multa e juros até o momento de você pagar. E aí decorre por longos anos, até um período de talvez 5 anos. Mas até lá é multa e juros sobre aquele valor que você já tem no final da obra. E não é pouco. É atualizado pela Selic, então é um agravante assim que lá na frente pode ser um valor que assuste bem, porque, como eu falei, já não é um valor baixo. E aí, questão de você talvez não depender, não ter o valor naquele momento e querer fazer um parcelamento, alguma coisa desse tipo, só de você começar já tem 20% de multa. Então, se você vai ter 20 mil, 20% de multa e ainda rodar multa e juros sobre isso nesse período de atualizado pela Selic para parcelamento, é um valor que você não espera pagar lá na frente. Por isso que vale a pena essa gestão no decorrer da obra para você não ter que arcar com isso lá na frente. E assim, tem como a gente ter uma base de cálculo,
tem. um apanhado assim, quanto que vai custar mais ou menos meu imposto? Quanto que eu vou ter que pagar por uma obra? 10%, 15, 20, 5? Tem sim. Tem como fazer uma simulação. Eu até convido as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou deixar no final da live o link, e até mesmo a gente deixa no Stories também, o e-mail, o site da Mudra. Lá tem a solicitação, você pode solicitar para fazer a simulação. Então, essa simulação vem para nós, para fazermos a simulação e dá. Como que é feita essa simulação? Ela é com base no VAL, que é como se fosse, como é uma Selic na construção civil. Então, mensalmente atualizado. Então, a gente consegue fazer a simulação do valor como se a sua obra terminasse hoje. Porque no mês que vem o VAL já é outro. Então, você já vai atualizar. Mas com a metragem, com toda a documentação que lá no site nós solicitamos, dá sim para fazer a simulação e passar o valor específico para cada obra. Mas é Eu não possível. sei se mudou, mas assim, existia a possibilidade de algumas áreas da casa não contarem para esse cálculo, né? Então, se tem áreas de Exatamente. lazer, garagem, não sei exatamente, área de varanda, mudou, ainda é assim, existe isso? Na época da diesel, que era antigamente até 2020, sim, contava número de banheiro, garagem, varanda, mas nada disso mais vale. A lei foi revogada e essa lei, essa nova instrução normativa, ela traz que área complementar. Então, a área complementar é a piscina. A garagem, ela só vai ser complementar se ela for fora do corpo principal. Então, a sua casa foi feita e a sua garagem está acoplada à casa, então não é área complementar, só se for fora. Nesse caso, garagem, quadra poliesportiva e estacionamento, é isso. De restante, é tudo área principal. Com a nova lei, é dessa forma que é tratada. Eu tinha visto aqui uma perguntinha no meio da nossa conversa falando sobre registrar uma pessoa, um profissional, que o outro não quer ser registrado. Existe essa possibilidade? Assim, você consegue fazer esse manejo de, vou registrar esse, não vou registrar aquele e tudo bem? Ou tem alguma regra, alguma coisa? Sim, a regra é o quê? Formalizar. Então, assim, se você formalizar um, você concorda que é melhor que nenhum. Porque ali está totalmente informal. Então, no momento que você está fazendo aquela formalização, você está fazendo com um ganho para você. Você está trazendo tanto dependendo do formato, aquela proteção para ele, quanto o benefício para você. Porque se ele está lá alocado na obra e você faz a formalização, você fala, Receita Federal, ele está formalizado. Então, uma vez que ele está formalizado, você requer dos recursos que a Receita Federal dispõe de redução da base de cálculo. E aí o seu INSS vai ser muito menor. Mas por quê? Você fez todo aquele processo de formalização. E aí é quando acontece de você ter que pagar 20 mil de INSS, você vai pagar 10. É um valor bem menor do que pagaria no final. É um 50% dessa redução na base de cálculo por conta disso, para você conseguir a emissão da CND. E é exatamente isso que a Receita quer, que você formalize. Então, é como eu falo, melhor do que nada é um. Então, assim, não existe como eles terem um controle de quantas pessoas trabalharam. Sei lá, o cara foi lá montar a ferragem da minha casa e trabalhou 3 semanas comigo. E, assim, o outro trabalhou para fazer um baldrame, sei lá, trabalhou mais uma semana. Eles não vão ter esse controle exato de todo mundo que É. passou pela obra, né? Enquanto nota fiscal, ele ainda até consegue, porque tem uma nota fiscal emitida, mas quando é informal, ele não tem. Então, é por isso que o INSS partiu de não ser mais como era o cálculo feito antes, para ser o cálculo realmente de INSS sobre a mão de obra aplicada. Ou seja, por ali, por esses registros, que ele vai entender que aquela pessoa está alocada na sua obra. Então, é pelo número que você coloca alocado na CNO que ele sabe que aquele funcionário está ali. A forma dela fiscalizar. Entendeu? É E a dessa gente, forma que falando, funciona. falando em fiscalizar, alguma obra, por acaso, é sujeita à fiscalização ou isso não Sim, existe? sim. Durante o decorrer da obra é sujeita à fiscalização, sim. Em algum momento ela pode solicitar. Ela vai solicitar? Não posso dizer que vai ou que não vai. Mas eu já vi casos de você abrir a CNO e no decorrer da obra a Receita Federal já notificar que
que aquela obra precisa ser regularizada. E aí a pessoa corre para abrir a CNO. Entendeu? Então, assim, ela te notifica, fala, cadê o seu INSS da obra? No decorrer da obra. E aí você fala, não tenho nada. Então tem que correr atrás para fazer a CNO, regularização do INSS, mostrar que aquilo está formalizado. Então, assim, em qualquer momento, não Entendi. tem uma data específica. Ela, ó, eu vou te notificar no final da obra. Não, porque ela também nem sabe quando que essa obra vai finalizar. Mas existe lá o campo, né? Que você coloca uma expectativa, se eu não me engano, de data de começo, data de fim. Eu acho que Sim, tem alguma coisa, né? tem o início da obra. Do início da obra tem. Uhum. Ah, entendi. Início sim, que é E conforme alvará ou documentos que comprovam o início da obra. vamos supor que uma obra custe aí R$ 10.000 para poder fazer o custo dela do INSS, né? Eu Tá. vou recolher isso mensalmente. Eu posso recolher qualquer valor, e aí, sei lá, não consigo recolher R$ 1.000 por mês, porque minha obra vai durar 10 meses, então seria uma divisão de 10 por 10 daria R$ 1.000. Eu não posso recolher, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu posso recolher menos, e aí no final sobrou 3, 4 mil, eu vou lá e quito essa diferença, ou não existe esse parcelamento com valores? Não, porque a questão é com base na RMT que a Receita Federal passa. Então, é com base no cálculo que ela faz e o valor que o funcionário recebe. Então, você tem um linear ali do que realmente aqueles funcionários têm, entendeu? Então, do que eles recebem, toda essa base de cálculo que a Receita Federal faz o cálculo da remuneração total aplicada na obra, você tem todo um parâmetro de pagamento linear. Porque você não é um pagamento extemporâneo que você vem pagando até o final da obra os 10 mil. Não, tem que ter um cronograma para realmente ser aplicado o INSS pela obra mesmo, pela mão de obra aplicada. Será que não é por isso que muita gente termina deixando para lá, deixando para o final, depois eu vejo, depois eu pago? Será que não acontece muito disso? E a pessoa não ter pensado nisso, já descobre o assunto e Sim. fala, agora não vai, agora eu vou ter que deixar assim. Exatamente. O que eu vejo muito é desconhecimento. Um exemplo, as pessoas chegarem no final da obra e falar, nem sabia o que era INSS, entendeu? Então, fazendo isso no final da obra, vai ser realmente um valor alto mesmo. Porém, você fazendo no decorrer da obra, é essa redução de 50% que eu citei. Então, o que vale super a pena isso? Por conta dessa redução e de você saber que perante a Receita Federal você pode estar formalizado e pagar um valor reduzido conforme em lei, que a lei te apresenta formas de você reduzir esse valor. Então, de 10 mil, como você falou, essa mesma obra, sabendo o que pode fazer no decorrer da obra e ter esse conhecimento e seguir todos os parâmetros da Receita Federal, você pagaria 5, Entendi. entendeu? Porque aí você está seguindo realmente como a Receita Federal te dispõe, entendeu? Legal. Daiane, tem alguma outra coisa que a gente consegue colocar no assunto, apresentar para o pessoal para desmistificar o INSS? Assim, parece um assunto pesado, um assunto difícil, Uhum. e as Sim, pessoas sim, falam, nossa, e agora? Acho que eu não estou preparado para entender isso agora, deixa para lá. Mas tem um é jeito de a gente verdade. tornar isso mais prático, mais leve, que seja assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso. 3 itens, 3 pontos, que a gente Uhum. consiga falar assim, agora eu já tenho um caminho para seguir para entender o tal do INSS. Uhum. O caminho, assim, para deixar mais leve é a gestão mensal do INSS e fazer do começo ao fim, ou seja, fazer a contabilidade da sua obra. Então, é você, desde o início, ter esse entendimento do INSS e seguir. Ou seja, dessa forma eu estou falando como pessoa física. Agora, como pessoa jurídica, que são as construtoras, também tem esse conhecimento de que tem toda essa forma de regularização que é possível fazer no decorrer da obra para levar essa informação ao cliente. Então, proteger e resguardar o cliente, independente que está com o nome a CNO está no nome da pessoa física. Então, saber que é possível sim essa redução e que dá para ser feito no decorrer da obra, não precisa deixar para o final. É um assunto complexo, é pesado? Sim, mas é como eu falei, para você ter tranquilidade e economia, você fazer todo esse cronograma.
Então, saber que começa pela CNO, que tem esses recolhimentos para ser feito em todo o decorrer, para você ter uma CVD com tranquilidade no final. Então, esse é o processo do INSS. E sobre a folha de pagamento dos funcionários que estão alocados. Ah, mas no SLT tem outros formatos de contratação, autônomo ou MEI. É outra forma outra modalidade de você ter um contrato com eles. Também dá para fazer dessa forma. Desse jeito, você consegue a sua redução. Agora, eu não fiz nada, não está formalizado, é só no final. Aí sim você vai ter que despender do valor total, porque Chegou não no teve final, muita formalização. chegou no Exatamente, final, não vai fazer. exatamente. Tirou a BITS, não tem o que fazer, porque você não reconheceu em nenhum momento aquilo. Então, assim, você tem um exemplo. Você tem um funcionário lá alocado. Ele não, vamos dizer que ele não está como CLT, mas ele tem um MEI, ele está emitindo nota para você. Então, o fato gerador está ocorrendo, ele está emitindo nota para você, está tendo tudo certinho. Só que, por falta de conhecimento, aquele INSS não está sendo pago. Então, é um momento que dá para você, mesmo que seja no final da obra, mas você tem a nota fiscal de tudo aquilo. Então, você consegue fazer aqueles recolhimentos retroativos sobre o que aconteceu para pagar o seu INSS com base no que a Receita Federal dispõe de economia. Porque aconteceu o fato gerador, só não aconteceu de você recolher o que deveria. Entendeu? Dá para fazer dessa forma. Ah, mas chegou no final e agora? Tem uma solução. Dá para analisar o caso e ter uma solução. Agora, você tirou a BITS, terminou a casa, aí a Receita Federal já entende que a obra finalizou, aí não tem como. A Deise mandou uma pergunta aqui perguntando se é possível registrar o funcionário pelo e-social. Sim, é pura e exclusivamente por lá. É tudo por lá. Exatamente. Você tem Tem mais. acesso àquelas perguntas que a gente fez? Eu deixei gravado no meu telefone, eu não consigo acessar aqui. As perguntas do que a gente estava conversando, né? Tenho sim, peraí que eu pego aqui. Eu acredito que uma boa parte a gente já respondeu. A primeira é quais as notas, né? Que nós podemos abater no INSS. Então, as notas que nós podemos abater no INSS nota de concreto assinado. Tem que estar com o endereço da obra na nota e tem que ter o número da CNO na nota fiscal. Se uma possível fiscalização, a Receita Federal solicitar essa nota, que realmente teve concreto assinado na obra, para ela te dar aquele desconto, você tem documento comprobatório para isso, mas é concreto Isso é assinado. importante. Isso é importante. Então, se a gente, eu vou contratar um concreto usinado. Inclusive, semana que vem estou fazendo minha laje, se o tempo deixar, né? E aí eu vou Sim, lá, no tiozinho do concreto usinado, e falo para ele, quero minha nota no meu nome, com o endereço da obra, e eu quero que você coloque na nota fiscal e em que campo o registro da CNO. No campo sim. observação, no histórico, Pode colocar no corpo da nota que tem o número da CNO. Precisa, e até na para CNO melhorar vai os estar pontos aí. colocando. Exatamente. E estar no endereço da obra para você comprovar que aquele concreto assinado foi usado ali. Agora eu vou ver a próxima. Está perguntando no caso de construtora, quem é o responsável pelo imposto? É como eu falei no início da live, pelo formato de contrato. Então, não necessariamente que estar feito com uma construtora, a casa está sendo feita por uma construtora, não necessariamente é responsabilidade dela, ou é total responsabilidade dela. Então, tem que analisar contrato. Então, assim, deixando aqui eu vou deixar o site da empresa, da Mudra, e com isso, solicitando lá a simulação, nós fazemos isso, e na consultoria a gente consegue analisar o contrato também. E aí, só para complementar, a gente tem Tá. duas possibilidades. A gente contrata uma construtora e essa construtora tem vários profissionais avulsos. Então, tem um recolhimento aí que precisa ser feito. Eu contrato uma construtora que tem tem todos os profissionais registrados. É uma Sim. outra vertente. É isso, né? Exatamente, porque assim, se tem a construtora, já tem lá tudo registrado, seu INSS está correndo lá de alguma forma. E é você captar esse crédito. Ou, quando no caso está na pessoa física, se tem formalização, que é uma outra pergunta que eu já vou linkar. A terceira pergunta é se você já pode fazer esse pagamento retroativo. Você pode fazer retroativo uma vez que existiu aquele fato gerador.
que é um movimento contábil, ou seja, você teve o fato gerador daquilo, mas você não recolheu imposto. É como se você emite várias notas e não paga o imposto da sua empresa. Ah, você vai voltar e vai pagar retroativo porque existiu um fato gerador. Eu só não estive correta com o meu imposto. Então tem como fazer sim. Assim, e agora fugiu a pergunta. Eu ia fazer uma pergunta do assunto e deu branco. A Vamos continuar. Qual que próxima, é a próxima? Não lembro. a próxima é a nota fiscal. Nota fiscal emitida se ajuda para reduzir as notas fiscais, né? Então é de concreto assinado. É praticamente. Somente concreto usinado? É, Que para coisa? essa parte de material, é argamassa e concreto usinado. Não tem outro tipo que. Várias pessoas entram em contato, vejo também falar, eu estou juntando todas as notas para bater no INSS, de tudo que foi feito. Parte de mão de obra, ok, que é a mão de obra aplicada lá, ok. Mas de todo o material, de aço, não, como era antigamente, entendeu? Então é isso que a gente tem que desmistificar e mostrar o caminho correto para esse recolhimento de imposto. Eu lembrei a E pergunta agora. tá bom, pode falar. O que que eu tenho que pedir para a construtora para me resguardar? Porque assim, tudo bem, a construtora tem seus funcionários registrados. Mas como que eu vou estar tranquilo para que isso ocorra? Por mais que esteja num contrato assinado, registrado, tudo bonitinho, mas como que a gente que assim, a maioria das pessoas que estão construindo, ou é a primeira casa, ou a segunda, ainda é leigo, ainda não passou por perrengues, né? Está passando pelos Sim, perrengues. uhum, Então, assim, como é que a gente sim. fica tranquilo? Só assim, beleza, eu assinei um contrato, ele falou que tá todo mundo registrado, mas como é que eu sei que essas pessoas realmente estão registradas e que depois não vai sobrar para mim? Exatamente. Esse é o ponto que vem a Mudra. A gente faz todo o controle mensal. É a gestão. Essa que é a importância de ter a contabilidade mensal da obra, que é a gestão. Fala, nossa, mas eu vou ter contabilidade mensal da obra para quê? Para ter esse controle. Ou seja, independente que vai ser a pessoa física que vai recolher ou a pessoa jurídica, tem que ter um controle de saber que aquilo está sendo recolhido. Entendeu? Então, essa é a importância de você olhar do começo ao final da obra que tudo aquilo está sendo feito e que está sendo alocado e que realmente lá na frente você não vai ter um valor a pagar, porque você pagou mensal. Então, mesmo que uma construtora chegue para nós com pessoas que estão construindo, chegue para a Tá. gente e fale assim, não, fica tranquilo que isso daqui é comigo, é a minha contabilidade que faz, mas mesmo assim você recomenda que o ideal é que você tenha um acompanhamento seu de um profissional, de uma contabilidade da sua obra, mesmo que você esteja contratado tem uma construtora É, contratada. sim, é de total importância. De total importância porque, assim, ela pode falar, está sendo recolhido e até ela própria desconhecer o INSS. Então, assim, existem vários tipos não, mas existem formatos de INSS. Então, às vezes você pega a nota fiscal, um exemplo, você pega a nota fiscal de de mão de obra que a construtora emitiu para você e vai ter o imposto retido na nota de 11%. Ah, meu INSS da obra está pago. Não, aquele INSS não é o que está pago sobre o funcionário, entendeu? O INSS é outro, o INSS é a parte patronal, então não é aquilo da nota. Então, assim, às vezes a própria construtora pode achar que tem aquele conhecimento e não ser, como ela também pode, e se você não controla, talvez não esteja fazendo, sendo alocado, talvez da maneira correta, também não. Então, assim, tem várias vertentes. Então, assim, para você ficar realmente tranquilo, é você ter aquela contabilidade gerencial de obra mensal para você ter é, tranquilidade de que aquilo realmente está sendo feito, entendeu? Independente se é pessoa física ou jurídica, é saber que o seu crédito está lá, entendeu? Muito bom. E só voltando numa questão da parte que nós falamos do concreto usinado, que é uma coisa assim que, quando a gente fala, pega a nota fiscal de concreto usinado, a Receita Federal, ela te dá uma porcentagem, se você usou concreto usinado, é uma porcentagem fixa. Então, não é o valor que está na nota, porque às vezes a pessoa pega o valor da nota, faz o cálculo e falou, ótimo, sei lá, deu 10 mil de concreto. Estourei. Não é isso, entendeu? Eu já estava Tem fazendo uma- essa conta. Eu vou gastar um monte de dinheiro com qualquer coisa Exatamente, mas não é isso. Tem uma na porcentagem nossa vida não é assim, fácil. uhum, aí tem uma porcentagem que a Receita Federal dá por ter utilizado, não é o valor da nota. Legal. Aqui tem uma pergunta, mais uma pergunta da Daisy.
A nota Tá. fiscal avulsa emitida por autônomo, contribuinte individual, vale para abater? Ou É, só se paga o excesso da obra? sim, a nota fiscal é o início de tudo do INSS. Aí tem que fazer todo um processo para ter esse INSS sobre ela. Não é só emitir a nota que já está tudo bem. A nota é o fato gerador, como eu falei, para a gente seguir com o Uhum. INSS. Mas entre em contato lá pelo. Eu vou deixar o site, entre em contato e com certeza dá para seguir o processo sim e ter a redução que a Receita Federal dispõe. Vale muito a pena porque o processo dela já está certo. É só a questão de seguir com os recolhimentos. E Muito aí bom. os recolhimentos não é assim, vou, sei lá, emitir uma guia e recolher. Não, tem todo um processo a ser feito contábil para isso. Então é por isso que a importância dessa contratação, dessa gestão de obra. Então, eu falo também com toda essa propriedade porque a responsabilidade da parte de regularização de obra sendo minha, eu tenho também, sou formada em contabilidade, então eu sou contador, então eu pego as duas esferas tanto a parte de regularização, quanto aplicar tudo isso como uma contabilidade gerencial para todos, entendeu? Tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então, é enxergar os dois cenários e fazer realmente aquela contabilidade, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, a obra precisa disso. Legal. Tem mais alguma pergunta aí daquelas que a gente recebeu? Não, daquelas Pronto. terminaram. Uhum, terminaram. Mas, assim, é um Legal. mundo de INSS. Hoje só foi um bate-papo. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas. É E verdade. é um assunto complexo, mas é o que vale. A gente fazer vários bate-papos para deixar uma coisa leve e trazer a informação para as pessoas dessa forma, e mostrar que sim é possível, que existe a redução, certo? Então, vale super a pena esse assunto, por mais que seja complexo, é ter o conhecimento, porque vai trazer um benefício para você lá no final da obra, de você saber que teria que arcar com 10 mil, você vai arcar com menos, e aquilo você pode aplicar para sua obra de alguma outra forma, entendeu? E tá tudo regularizado. Aí Hum. você coloca, por favor, para quem quiser entrar no site e já fazer, solicita a simulação, que aí a gente consegue fazer a simulação, falar quanto que é o INSS da obra. Aí é www.mudra.com.br, tá bom? E aí a gente deixa também o contato, o telefone, tá? Eu Mas vou aí pedir pro pessoal seguir a gente também no assim, Instagram, e aí também tem assim que todos os terminar. nossos dados lá. Dá para seguir também, eu vou atender com muito prazer. Quem vir da live tem algum descontinho aí para Com fechar? certeza tem. Com certeza tem. Olha que essa live ela é muito enriquecedora. E se você for ver no mercado, uma consultoria é um valor super alto, porque as pessoas cobram bastante para fazer essa consultoria. E ter esse conteúdo riquíssimo aqui é muito importante para todo mundo que está. Com certeza, cada um aprendeu um pouquinho. Isso é verdade. Assim, a nossa ideia é continuar com esses bate-papos, a gente poder fazer mais para frente, talvez eu pegar mais alguns outros detalhes, Sim, alguns pontos, né? tá. Uhum, Conversar dá. mais a fundo, algumas coisinhas para realmente criar esse ambiente mais tranquilo, né? Tem gente que Exatamente. constrói como investidor, tem gente que constrói porque está construindo a sua casa e é um universo que a maioria vai ter que aprender a entender, pelo menos, para poder fazer do jeito certo e não ser pego de surpresa, né? Exatamente, porque é um assunto complexo e assim, às vezes você fala com a pessoa, INSS da obra, nem sei o que é isso, entendeu? E aí chega lá no final, você querer averbar sua casa ou a própria instituição financeira perguntar e falar assim, cadê a CND? E você descobrir que você, dependendo da metragem da sua casa, um exemplo, você tem uma metragem de casa de, sei lá, 300 metros, é um valor mais superior, mais alto. Então, você saber que você tem um DARF de 10 mil, de 16 mil, no final da obra, tem que pagar para você ter que ter a CND para fazer toda a verbação é uma surpresa. E final da obra ninguém tem dinheiro. É bem complicado, Esse é o grande problema. não é? Então, assim, fazer no decorrer é isso que a gente quer levar com a Mudra, a gente constituiu ela, é esse propósito. Trazer tranquilidade e economia, fazer toda essa gestão para chegar lá na frente, minha CND está aqui. Tirar o habite, seguir e nadar na piscina. Esse é o sonho de Então, todo mundo. Assim, meu Deus, acaba logo tudo isso para a gente poder aproveitar
o investimento, tudo que é o sonho que a gente está fazendo. Exatamente, isso. Essa é a tranquilidade. Então, tem vários assuntos ainda para a gente citar. Citar aqui, a gente vai ficar até esse horário de escola. Então, dá para a gente fazer vários bate-papos assim. E assim, as pessoas que estão, caso queiram passar sugestões para assim, eu tenho dúvida em tal ponto. Às vezes tem um conhecimento maior também, um conhecimento mais, queira um conhecimento mais detalhado, alguma coisa. Dá para a gente fazer também. A gente está aberto a sugestões, mas assim, tem vários assuntos. A gente vai passar um ano fazendo bate-papo de NSS. Eu gostei muito desse nosso primeira conversa, né? Gostei muito da gente ter conseguido fazer esse encontro, ainda com um monte de problema tecnológico. Peço desculpas para o pessoal, a gente ia fazer uma transmissão simultânea no YouTube, mas não deu certo. Eu vou tentar gravar essa tela que a gente está aqui, que a gente conversou, vou tentar Tá. jogar lá como a nossa primeira live. Vamos se preparar porque a próxima live a gente consiga fazer simultânea ou a gente faz uma dedicada para o YouTube, que é muito importante. Né? Exatamente, que tem muito conhecimento, muito legal. Assim, só da CNO já é um bate-papo muito legal. O que que é CNO? Já é uma, entendeu? Já é um E assunto só, né? CNPq é um assunto, a gente já fica aqui, já fica no YouTube fazendo. Ó, o Ale me salvou, o Ale tá no. O Ale já mandou, tá bom? Aí Ah, tá obrigado. no www.mudra.com.br, tá bom? Mudra com DH, regularização de obra. Aí tem lá o lugar de solicitar simulação, de entrar em contato com a gente, tá bom? Nossa live vai E ficar gravada, né? Então, quem não conseguiu assistir, pode assistir quando quiser, vai ficar sempre gravado aqui. Assim que terminar a nossa live, eu vou fazer a postagem e vou colocar o link também no Stories com os dados da Dayana, da empresa, para todo mundo ter acesso e aí se aprofundar, né? Cada um no seu Uhum. caminho e Sim, seguir com certeza. e desmistificar esse bicho de sete cabeças. Exatamente. Deixar mais leve, né? Mas eu agradeço imensamente a oportunidade, é muito legal o bate-papo falar de imposto, mas é muito legal, porque aí leva conhecimento para as pessoas de forma tranquila. Então é muito legal o seu canal, parabéns, e por esse novo link, bate-papo de quinta, é muito legal para a gente deixar leve e todo mundo ter tranquilidade aí e saber o que está pagando. Legal, obrigado, Tá viu? bom? Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu, Boa noite, abraço. pessoal. Tchau, tchau.